então vou colocar um pouco a história da Itália em 3 momentos, para ficar bem claro. A história da Itália está bem demarcada em relação às 3 revoluções, né? Então nós sabemos que a primeira revolução é a revolução protestante, que também envolve, né, o Renascimento. E o Renascimento onde foi mais forte foi na Península Itálica. Quando eu me refiro à Itália, é um lugar geográfico só, já que a Itália moderna só surgiu em 1870. Então, o Renascimento, então, foi muito forte na Itália e mudou completamente a vida e o pensamento na Península Itálica. E essa foi a primeira revolução lá. E o segundo momento da Revolução Francesa, aplicada na Itália, teve como desdobramento a invasão de Napoleão na Península Itálica, que ele desorganizou toda a vida civil, criou alguns estados fictícios lá, como a República da Etrúria, né, República Etrusca, coisa completamente ridícula, e lá foi introduzido o liberalismo na Itália. Em decorrência da invasão do Napoleão e dos princípios da Revolução Francesa, surgiu naturalmente então a ideia da unificação italiana, que é uma coisa completamente delirante. Já que a Itália era formada por vários estados independentes ou semi-independentes, já fazia mais de 1000 anos, né? Ou pelo menos 1000 anos, dos quais no centro da península eram os estados pontifícios. E essa unificação italiana foi verdadeira criminosa, porque tomou da igreja um monte de território bem no centro da península. E outros absurdos, como por fim a Veneza, por fim as 2 Sicílias, por fim a Toscana e ao Piemonte, Mantua, etc., todos esses estados. Então, e aí esse foi o momento então da segunda revolução na Península Itálica. E o momento da terceira revolução, que seria o marxismo, foi justamente então como nós vamos ver nessa aula, que é o fascismo. Então o fascismo é o terceiro momento de história na Península Itálica. O primeiro momento foi o Renascimento, o segundo momento a unificação italiana, como desdobramento da Revolução Francesa e da invasão de Napoleão, e aí o terceiro momento então foi o fascismo, que é uma consequência natural da unificação italiana. Nós vemos que esse caso é bem próximo do da Alemanha, que a Alemanha também, aí propriamente o protestantismo com Lutero, não tão importante foi o Renascimento lá, mas sim a Revolução do Lutero. Depois nós tivemos também a unificação alemã, também absurda, também em consequência da invasão napoleônica naquela região que extinguiu o Império Sacro-Romano Germânico. E por fim, então, a terceira revolução com o nazismo também. Então, tanto a Alemanha como a Itália têm essa história em paralelo, com 3 momentos também bem demarcados. Bom, então vamos ao fascismo. A unificação italiana terminou no dia 20 de setembro de 1870, quando teve a invasão em Roma. E aí se terminou a unificação italiana. O Papa Pio IX, que aliás tinha excomungado todo mundo que tivesse lutado a favor da unificação italiana, ele era contra a unificação italiana, obviamente. Ele não aceitou nenhuma proposta de acordo, gerando a chamada questão romana, né? E aí nem o Leão XIII aceitou fazer um acordo, nem São Pio X e nem Bento XV. Então a questão romana era uma coisa que ficava sobre uma nuvem pairando sobre a Itália, era uma questão importante que não se resolvia. E logo depois da unificação italiana, um momento de prosperidade que se esperava lá que acontecesse depois da unificação, não aconteceu. A Itália vivia uma crise após a outra. Mas tanta crise gerou lá que gerou uma forte imigração da Itália. A maior parte que imigrou para os Estados Unidos, uma outra parte veio para o Brasil, outra parte veio para a Argentina. Para ter uma ideia, no Vêneto, que até então o Vêneto era Veneza, né? Que chegou a ser o lugar mais rico da Europa, Veneza, 1/3 da população imigrou. Pessoas passavam fome em várias regiões da Itália. Foi nesse contexto que tivemos a atuação, né, e a vida de Dom Bosco. E na unificação italiana trabalhavam os maçons, os carbonários, etc. Então, a Itália vivia então um período de crise, né?
esqueci de falar, na unificação italiana foi feito um reino, né, o Reino da Itália. O rei era Vittorio Emanuele II, quer dizer, era uma monarquia ridícula com um rei caricato. Acho que foi uma das monarquias mais ridículas da história. Era um reino completamente fictício, um delírio. E aí vinha ministro atrás de ministro, governo atrás de ministro, gerando crise após crise. Aí o Vittorio Emanuele II morreu, assumiu o filho dele, Umberto I. Umberto I foi assassinado em 1900. Assumiu o Vittorio Emanuele III, que ficou 46 anos reinando. A Itália se envolveu na Primeira Guerra Mundial, foi um fracasso a atuação da Itália. Primeiro a Itália era aliada da Áustria e depois, imediatamente antes da guerra, ela vira de lado e se alia à Inglaterra e à França. E foi um fracasso no campo de batalha a Itália, gerando efeitos negativos lá na Itália, uma crise social e econômica bem forte. Nos anos de 1918, 1919, 1920, 21, até a ascensão do Mussolini, os comunistas estavam bem fortes, né? Os comunistas clássicos estavam bem fortes na Itália. Eles simplesmente invadiam indústria, invadiam terras, tomavam conta de fábricas. Era uma época de bastante violência. A unificação italiana só produziu desgraça na Itália. Ora, também a mentalidade da Revolução Industrial que entrou. A Itália, como toda a Europa, era forte nas corporações de ofício. E também foram todas extintas durante o processo de unificação italiana.